Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores pela presença. Quero também agradecer a presença das pessoas que se fazem presente nesta noite. A todos um grande abraço. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada em 6 de setembro de 2015, às 19 horas. Presidente, vereador Ezio Simão. Vice-presidente, vereador Albino Juste. Primeiro secretário, vereador Oswaldo Favro. Segundo secretário, vereador Edson Jair D'Agostin. Demais vereadores presentes na sessão: Carlos Everaldo Stefani, Delrien Scarabellotti, Gisele Esteve Baesso, Elindamar Baesso. Vereador ausente, Valdecir de Aguiar. O senhor presidente convidou para fazer parte da mesa o senhor Ronaldo Carlesse, prefeito licenciado, e a senhora Giane Tiscoski Ramos. O senhor presidente autorizou a leitura da ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 29 de junho de 2015, às 19 horas, e da ata da 2ª sessão extraordinária, realizada em 29 de junho de 2015, às 19 horas e 30 minutos, na qual, após lidas, foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade e assinada pelos senhores vereadores. Expediente da sessão, mensagem número 17, de 1º de julho, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que vem, através do presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 18, de 1º de julho, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1838, de 25 de abril de 2007, e dá as providências. Projeto em regime de urgência e votação em turno único, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica. O senhor presidente deu entrada no referido projeto de lei. Indicação 06, de 3 de junho, de autoria do senhor vereador Edson Jair D'Agostin, que solicita a atenção do senhor prefeito municipal, através do setor competente, que efetua uma ampla reforma no parque infantil que fica na Praça Frei Paulo Veneziano Benicá, ao lado da Igreja Matriz. O senhor presidente deu entrada na referida indicação. Convite, Conselho Municipal de Saúde, convida toda a população, bem como os senhores vereadores, para participarem da 3ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro, que será realizado dia 14, portanto amanhã, a partir das 13 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Na hora do dia, discussão e votação, o senhor presidente convidou o senhor vereador Albino Juste, vice-presidente da mesa, para colocar em apreciação o requerimento de sua autoria. Requerimento número 10, de 24 de junho, de autoria do senhor presidente Ezio Simão, que vem justificar, com base no artigo 3º da Lei 2134/2012, sua ausência na sessão do dia 22 de junho de 2015. O senhor vice-presidente, no exercício da presidência, colocou o referido requerimento em discussão. Após discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. O senhor vice-presidente, Albino Juste, convidou o senhor presidente para dar continuidade aos trabalhos. Indicação número 5, de 22 de junho de 2015, de autoria dos senhores vereadores Carlos Everaldo Stefani, Lindomar Baesso e Oswaldo Favro. Solicitam a atenção do senhor prefeito municipal para que seja providenciada a implantação de pavimentação com lajotas no remanescente da área que ainda não foi pavimentada, junto ao Parque de Exposições Prefeito Iris Olivo. O senhor presidente colocou a referida indicação em discussão. Após discussão, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. O senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora Giane Tiscoski Ramos, assistente social da Secretaria Municipal de Saúde de Turvo. Fizeram uso da tribuna os senhores vereadores Lindomar Baesso, Edson Jair D'Agostin, com a parte da vereadora Gisele Esteve Baesso, o vereador Carlos Everaldo Stefani, com a participação do prefeito Ronaldo Carlesse. No encerramento, o senhor presidente convocou os senhores vereadores
para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 13 de julho de 2015, às 19 horas. Sala do plenário, 6 de julho de 2015. Coloco a ata em votação. Quem for favorável permaneça como estão, o contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 18/2015. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, através da presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 19, de 9 de julho de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que adere ao programa Badesc Cidades, a tomar empréstimos junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A., e dar as providências, projeto em regime de urgência e votação em turno único, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Tiago Zilli, Prefeito Municipal em exercício. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 19/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimos junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e dar as providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao programa Badesc Cidades. Artigo 2º. A adesão ao programa Badesc Cidades propiciará o aporte de recursos ao município para financiamento de pavimentação de ruas no município de Turvo. Artigo 3º. Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimento mencionado no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimos junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A., com recursos do programa Badesc Cidades até um montante de R$2 milhões. Parágrafo único. Em garantia aos empréstimos estabelecidos nesse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de cotas, partes do ICMS ou FPM para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito. Artigo 4º. Para dar continuidade ao programa Badesc Cidades, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentária dos atos subsequentes as dotações necessárias à formação do programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados. Artigo 5º. Por conta dos financiamentos estabelecidos no artigo 3º desta lei, o município pagará encargos máximos de 5,5% ao ano, acrescidos da taxa Selic, variação acumulada das taxas médias apuradas no Sistema Especial de Liquidação de Custódia, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou, no caso, a sua extinção, o indexador que a substituir. Artigo 6º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 7º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias à amortização e aos programas dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 8º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional destinados a fazer face aos programas de obrigações decorrentes da operação de crédito, ora autorizado. Artigo 9º. Esta lei entre em vigor da publicação. Revogadas disposições em contrário. Turvo, 9 de julho. Tiago Zilli, Prefeito Municipal em exercício. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 02/2015. Aprova a apresentação de proposta à Constituição do Estado de Santa Catarina para o fim de fixar percentual de recursos a ser aplicado em ações
e serviços públicos de saúde e estabelece outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, no uso de suas atribuições legais, apresenta ao plenário o seguinte. Artigo 1º. Fica aprovada a apresentação à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina da proposta de emenda à Constituição do Estado, consoante do anexo único desse decreto legislativo, nos termos e para os fins do disposto no inciso 3 do artigo 49 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 2º. A aprovação do presente decreto legislativo constitui a manifestação da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo pela apresentação da proposta de emenda à Constituição do Estado, constante do anexo único deste decreto. Artigo 3º. Este decreto legislativo de publicação, Turvo, 3 de julho, Albino Justo, vice-presidente, Elcio Simão, presidente, Edson José Agostinho, segundo secretário, e Oswaldo Fava, primeiro secretário. Proposta de emenda à Constituição do Estado. Altera o inciso 1 do parágrafo 2º e o 3º, artigo 155 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para fim de definir o percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde. Artigo 1º. O inciso 1 do parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa a vigorar com a seguinte redação. 1. No caso do Estado, aplicar-se-á anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que trata o artigo 157, a linha A, do inciso 1 e do inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos municípios. Parágrafo 3º. Lei Complementar Federal estabelecerá as normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde nas esferas estadual e municipal. Artigo 2º. O percentual de que trata o inciso 1 do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição do Estado de Santa Catarina, obedecerá à seguinte regra de implementação. 1. No ano 2016, será aplicado em ações e serviços públicos de saúde o mínimo de 12,5%. 2. No ano de 2017, será aplicado em ações e serviços públicos da saúde o mínimo 13%. 3. No ano 2018, será aplicado em ações e serviços públicos de saúde o mínimo 13,5%. 4. No ano 2019, será aplicado em ações e serviços públicos de saúde o mínimo de 14%. 5. No ano 2020, será aplicado em ações e serviços públicos de saúde o mínimo de 14,5%. E 6. No ano 2021, será aplicado em ações e serviços públicos de saúde o mínimo 15%. Artigo 3º. Esta emenda à Constituição do Estado entre em vigor da publicação, Turvo, 3 de julho de 2015, a mesa diretora da Câmara de Vereadores. Justificativa. A presente proposta de emenda constitucional tem como objetivo aumentar o percentual no mínimo exigido pela Constituição Federal para a aplicação dos recursos nas ações de saúde. A Constituição Federal de 1988, no artigo 198, parágrafo 3º, determinou que, por meio de lei complementar, seriam definidos os percentuais que a União, o Estado e os municípios aplicariam na área da saúde, explicitando critérios de reavaliação, normas de fiscalização e controle. Em 2000, foi aprovada a Emenda Constitucional número 29, consolidando o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Emenda Constitucional número 29 fixou a vinculação dos recursos orçamentários que seriam destinados à saúde pelas 3 esferas de governo, incumbindo o Congresso Nacional de regulamentar a matéria de forma a assegurar que os recursos sejam efetivamente empregados no SUS.
Assim, percebe-se, no termo do disposto da Constituição Federal, os Estados devem aplicar no mínimo 12% de seus recursos próprios em saúde, conforme definiu a Emenda Constitucional 29 de 2000, que alterou diversos dispositivos constitucionais, entre eles o artigo 198, bem como acrescentou artigo 77 ao ato das disposições constitucionais transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Veja-se, artigo 198. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados de aplicação de percentuais calculados sobre 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que trata os artigos 157 e 159, inciso 1, alínea A e inciso 2, deduzidos as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Parágrafo 3º. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá 1. Os percentuais que trata o parágrafo 2º. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. 4. As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. Artigo 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações de serviços públicos de saúde serão equivalentes. No caso dos Estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que trata os artigos 157 e 159, inciso 1, alínea A e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. A Emenda Constitucional 29 estipulou normas transitórias determinando que os Estados seriam obrigados a destinar 12% dos seus orçamentos às ações de saúde. Tal emenda vigeu até exercício de 2004, momento em que deveria ser promulgada a lei complementar, regulamentando em definitivo a matéria. Após quase uma década, foi sancionada em 15 de janeiro de 2012 a Lei Complementar número 141, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Neste caso, os Estados mantêm-se obrigados a investir no mínimo 12% da arrecadação com impostos. É o que se conclui da análise dos dispositivos constitucionais citados e da respectiva regulamentação, já que a Constituição Federal definiu um percentual mínimo, sem fazer qualquer menção a percentual máximo. Desta forma, pode-se afirmar que nada impede que o percentual previsto na Constituição do Estado de Santa Catarina, direcionado à saúde, seja maior do que aquele previsto como mínimo na Constituição Federal. No tocante ao mérito da proposição, ressalta-se que diariamente nos deparamos com notícias alencando a extrema e urgente necessidade de alocação de mais recursos à saúde, não sendo um problema apenas na gestão. Diante disso, o Estado de Santa Catarina, ao destinar 15% da arrecadação dos impostos nas ações de serviços de saúde, nos termos propostos
ou seja, gradativamente, em um percentual de 0,5 ao ano, estará beneficiando milhares de catarinenses que clamam por uma saúde melhor pública. Anualmente, percebe-se que, além da necessidade de melhora da gestão, o grande gargalo é mesmo forma de financiamento, pois os recursos com que a saúde conta atualmente são insuficientes para que a população tenha uma saúde de qualidade. Em pesquisa realizada pela Conferência Nacional da Indústria, a CNI, em parceria com o IBOP, restou demonstrando que a saúde é o principal problema do Brasil, na opinião de 58% dos entrevistados, e mais da metade da população brasileira, 51%, diz que melhorar o serviço da saúde deve ser prioridade. Ora, é evidente que a população desaprova o serviço público de saúde e reconhece a necessidade de se destinar mais recursos para os serviços e ações nesta área. Mas, para tanto, a população precisa que o governo priorize a saúde. Observa-se que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar número 321 de 2013, que altera dispositivos da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2013, determinando que a União aplique montante igual ou superior a 10% de suas receitas correntes brutas em ações e serviços públicos de saúde. Isso demonstra que, em âmbito federal, também há a preocupação de aumentar o percentual da União. Logo, precisamos refletir sobre o que a sociedade deseja e fazer cumprir o disposto da Constituição Federal, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para tanto, necessitamos de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção, recuperação da saúde, conquistas possíveis de serem realizadas com a aprovação da presente proposta. Assim, por todo exposto, esperamos a aprovação desse projeto de emenda constitucional. Sobre 3 de julho, mesa diretora dessa Câmara de Vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 11/2015. Requerimento número 11, de 8 de 7 de 2015, de autoria do senhor vereador Valdecir de Aguiar. Vem justificar, com base no artigo 3º da Lei 2.134 de 2012, sua ausência na sessão do dia 8 de 7, por motivo de doença, impossibilitado, assim, de participar da referida sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da moção número 03/2015. Os vereadores que abaixo subscrevem, juntamente com o apoio das demais câmaras municipais da MESC, vêm respeitosamente amparados pelo regimento interno, que após ouvido o plenário, seja encaminhada moção de apelo ao excelentíssimo senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, ao excelentíssimo senhor César Augusto Gruba, secretário de Segurança Pública do estado de Santa Catarina, ao excelentíssimo senhor Arthur Nitz, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor coronel Paulo Henrique Enz, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, solicitando aumento de efetivo policial em todos os municípios da MESC, tendo em vista o seguinte: 1. Os municípios da MESC vêm crescendo consideravelmente a cada ano que passa. 2. A pequena quantidade de efetivos mostra-se insuficiente, sequer para prestar atendimento à população junto à delegacia, muito menos investigar os crimes cometidos ou dar segurança à população. 3. A sensação de segurança tem cedido lugar ao temor, pois o número de assaltos vem crescendo a cada dia,
trazendo grande preocupação aos comerciantes e à população em geral. 4. A demanda pela segurança cresce diariamente, mas os efetivos das polícias militar e civil não são suficientes. 5. Conforme recomendado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o número ideal de policiais recomendado é de 1 para cada 250 habitantes. 6. Por conta do crescimento socioeconômico da região, cresce também a violência por parte de meliantes oriundos de outros municípios e estados que vêm se instalar no município com o intuito de praticar crimes e roubos. 7. A violência urbana é crescente no tráfico de drogas, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a liberdade, entre outros, afetando o comércio, os transportes, a saúde e a própria educação, atingindo nossa qualidade de vida. 8. No meio rural, a escalada de violência é vertiginosa, pois o crime organizado, assaltos a banco, está migrando para os pequenos municípios, tendo em vista o baixíssimo efetivo policial existente no interior do Estado. 9. A ausência de um planejamento efetivo para a segurança pública, vinculado aos profundos cortes de investimentos e gastos no setor, além de inexistência de uma política de reparação gradual de pessoal, presídios em condições precárias e subhumanas para cumprimento das penas, faz tornar temerária a ação de segurança social em nosso Estado. 10. A Polícia Civil tem o papel de promover a investigação em torno dos crimes praticados, mas para isso precisa estar bem aparelhada e com efetivo em condições de atender o crescimento da cidade. Ressaltamos que o aumento da criminalidade em todo o Estado vem gerando revolta e indignação por parte de cidadãos de bem, que pagam seus impostos em dia e clamam por mais segurança, vez que várias famílias foram ou estão sendo destruídas por conta da criminalidade. A população encontra-se desacreditada que o governo poderá garantir a segurança, pois nosso efetivo está cada vez mais desgastado e defasado por conta da falta de efetivo e da fragilidade das leis. Infelizmente, nossas leis deveriam zelar pela segurança de todos os cidadãos. No entanto, aprisiona a sociedade e mantém livres os marginais que deveriam estar presos. Precisamos de autoridades policiais que façam valer nossos direitos, que usem do dinheiro público para fazer cumprir as leis, e mais do que nunca, esperamos que este exemplo venha justamente de quem tem o poder de fazer a mudança, porque a situação em que vivemos hoje é de total incredibilidade e impunidade. Destacamos, por fim, a importância da Polícia Militar e da Polícia Civil, trabalhando em conjunto, onde uma vem prestar segurança e a outra tem por objetivo a investigação e solução de crimes. Precisamos de efetivos, sim, para combater os crimes, combater a violência e não somente de efetivos capacitados para efetuar multas de trânsito, onde hoje, infelizmente, é o que parece ter maior importância no Brasil, deixando que a impunidade, criminalidade e insegurança tome conta do nosso país. Ora, se temos efetivos suficientes atuando nas rodovias, escondidos atrás de obstáculos, aplicando multas, temos que ter também efetivos suficientes para garantir nossa segurança. Ressaltamos ainda que não somos contra a aplicação de multas, porque a lei é para ser cumprida, mas pela maneira que está sendo aplicada. Todavia, também é necessário observar que nossas rodovias estão intransitáveis, cheias de buracos, em péssimas condições de trafegabilidade, pondo em risco a segurança de todos os cidadãos que transitam pelas referidas rodovias. Portanto, se nossas autoridades têm o direito de cobrar nossos impostos e aplicar multas de trânsito, mesmo nas rodovias que não oferecem segurança alguma, nossos governantes têm o dever de nos proporcionar condições para que isso seja cobrado e, principalmente, seja aumentado o número de efetivos da Polícia
civil e militar de cada município para garantir a segurança do aumento do índice de violência em nosso Estado. Assim, a presente moção de apelo tem como objetivo alertar as autoridades competentes sobre a segurança pública, tendo em vista o crescimento considerado da criminalidade, comprovado através de dados estatísticos e de matérias vinculadas nos jornais regionais, como o aumento dos homicídios, assaltos, furtos, tráfico de drogas, em comparação ao número de habitantes de cada cidade. Turvo 6 de julho de 2015, vereadores Albino Juste, Hélio Simão, Carlos Everaldo Stefani, Delrino Scarabellotti, Edson José de Agostin, Gisele Estevo Baesso, Lindomar Baesso, Oswaldo Fávaro e Valdeci de Chiari. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 649/2015, Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente, contrato celebrado entre o município de Turvo e a Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao disposto do artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de 6 de 93, informamos da celebração do contrato de repasse destinados à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade a revitalização do Parque de Exposições Prefeito Iris Olivro. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 487.500, tendo o município de Turvo se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 9.750, correspondente a 1,96% do valor do investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é até 23 de 6 de 2017. Ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 02/2015. Coloca em votação. Esse projeto de decreto que acabei de ler é referente à aprovação, à apresentação da proposta à Constituição do Estado de Santa Catarina para o fim de fixar percentual de recursos a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde e estabelece outras providências, no aumento de 0,5% ao ano até 2021. Coloca em votação o projeto de decreto legislativo número 02/2015. Quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de decreto legislativo número 02/2015, aprovado por unanimidade. Hoje não tem nenhum vereador inscrito fazer uso da tribuna, né? Então, essa moção aqui que o vereador fez, né, a gente só tem a agradecer. A gente acha que na nossa cidade, né, tá tudo mil maravilha, a gente acha que nunca acontece aqui. Ontem aconteceu um caso aqui na nossa avenida municipal, né, um assalto aí, uma armada aí, se eu não me engano foi às 9 horas da noite, no centro de Turvo, né, pegaram um cidadão, então imagina quando pega uma criança ou uma menina. Então as coisas não são mil maravilha como a gente está pensando, e a gente tem que começar a tomar cuidado, porque a gente acha que com a gente nunca acontece, mas está aí e não está muito longe. Quero aqui também agradecer a presença do vereador, suplente vereador, o Celito Carlesse, assessor jurídico, o Pérez, a Simone, o Vonei, nosso ex-vereador, suplente vereador, Juruna, secretário da Agricultura, o Lalo, a imprensa. Fico os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 20 de julho, às 19 horas. Convido todos em pé para a oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.